Doutor Me Consulta está de volta e hoje eu recebo o nosso cirurgião oncológico, o doutor Leonardo Pires. Tudo bem, doutor? Tudo bom, amigo. Sabe que é um prazer estar contigo, com o pessoal que está em casa também participando do nosso programa. Com certeza vai ser uma tarde bem agradável, um bate-papo bem legal. Exatamente, prazer todo nosso. E hoje o tema é muito importante, eu já convido você para participar aqui com a gente, 991541079, porque quando se fala em câncer, muitas pessoas ainda têm medo da cirurgia e acreditam que informações que não podem ser verdadeiras, né, doutor? No entanto, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a cirurgia é uma das principais formas de tratamento e pode ser curativa, principalmente quando o diagnóstico é feito precocemente. Com os avanços da medicina, os procedimentos estão mais seguros, menos invasivos e com melhor recuperação, contribuindo também com a qualidade de vida do paciente. Por isso é fundamental o que é mito a gente poder esclarecer, né? Tanto o que é mito, o que é verdade sobre a cirurgia oncológica. E para falar sobre esse tema, tirar dúvidas e fazer essas informações necessárias, o Dr. Leonardo Pires está aqui, cirurgião oncológico. Doutor, eu já começo lhe perguntando, porque um dos maiores medos das pessoas é achar que a cirurgia pode se espalhar, né? O câncer, a gente sabe que é muito sério, então se espalha naturalmente muito rápido. Isso é um mito ou é verdade que a ciência diz sobre esse tipo de afirmação, doutor? Esse é o mito, o fake news mais difundido em relação ao tratamento oncológico cirúrgico. É que a pessoa prefere não mexer, não tratar, não operar, porque alguém ouviu dizer que falou para alguém que a doença se espalhou porque mexeu. Olha só. Assim, o câncer tem vários mecanismos de disseminação. Ele pode se disseminar pelo sangue, pelos vasos linfáticos, mas a manipulação cirúrgica não está associada à disseminação do câncer. Pelo contrário, entendeu? As formas mais eficazes de se evitar que a doença venha a se espalhar é realmente fazendo a cirurgia, muitas vezes. Muita gente acredita que toda cirurgia para câncer é muito agressiva, doutor, e deixa sequelas importantes. Com os avanços da medicina, essa ideia ainda faz sentido? Não. Cada vez mais a gente faz cirurgias mais avançadas, menos invasivas e com o menor número possível de sequelas. Antigamente a gente tinha um arsenal terapêutico bastante limitado. Então realmente, quase sempre, quando a gente ia abordar um paciente, a gente fazia grandes cirurgias. Mas hoje em dia, com o advento dos métodos diagnósticos, que nos permitem os diagnósticos cada vez mais precoces, e com a gente com o instrumental, com os recursos que a gente tem de preparo do paciente antes do tratamento, as cirurgias são cada vez menos invasivas. Perfeito. Doutor, em quais situações a cirurgia ela pode realmente curar o câncer e quando ela faz parte de um tratamento combinado com quimioterapia e radioterapia? Vamos lá. Eu gosto de dizer que a terapia oncológica ela tem três grandes, aliás, ela é interdisciplinar e tem três grandes pilares terapêuticos. As terapias locais, né, que são a cirurgia e a radioterapia, e a quimioterapia. Então, cada vez mais a gente busca integrar esses modais terapêuticos, entendeu? Agregar mais profissionais para que o somatório dessas abordagens torne mais eficaz e menos traumático esse tratamento. Perfeito. Olha, tem participação já no ar aqui, eu já tô convidando você para participar, 991541079. A Maria das Dores, lá do Messejana, fala: doutor, minha mãe recebeu o diagnóstico de câncer e quando falaram em cirurgia, a família toda ficou com medo. A gente escuta muito que mexer no tumor pode fazer a doença se espalhar. A gente já desmistificou isso, né, doutor? Olha, pelo contrário. Qual o nome da? Maria das Dores. Das Dores, deixa eu lhe falar, essa é a fake news mais comum ligada ao tratamento oncológico. Se mexer, piora. Aliás, a ideia é o contrário. Quanto mais cedo se mexer, menor vai ser a chance da doença se espalhar. Então, o câncer vai se espalhar pelo sangue ou pela rede linfática. Então, a manipulação cirúrgica, o feito mais precoce possível, antes da doença se disseminar, é a melhor forma de abordar a doença. Perfeito. O José Carlos, também do São Francisco: boa tarde, doutor. Tem um amigo que passou por cirurgia de câncer, mesmo assim precisou fazer quimioterapia depois. A cirurgia não resolveu sozinha porque o câncer já estava em um estágio mais avançado? Vamos lá.
Como está falando também, o Éder tinha colocado aqui na introdução, cada vez mais a gente busca, quando planeja um tratamento, já associar esses 3 grandes modais terapêuticos, né, que são a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia. Então, na maioria das vezes, quando se usa essas modalidades, mais de uma delas, isso já é decidido antes mesmo de começar o tratamento. Olha, doutor, a gente vê também que realmente é muito comum, por exemplo, você operar e falar, não, tem que fazer quimioterapia porque pode ser que volte, né, o câncer e é uma forma de agregar também ao tratamento a quimioterapia, com certeza, né? assim, às vezes a gente faz aqui, mas, por exemplo, é muito comum no câncer de mama. É muito comum, cada vez mais a gente começa pela quimioterapia antes de fazer a cirurgia, para tornar a cirurgia menor, para tratar um tumor menor, para reduzir o trauma cirúrgico. Perfeito. Olha, a Ana Paula do Caçari, quando a gente pensa em cirurgia para câncer, imagina algo muito agressivo, doutor, e com muito sofrimento. Ainda hoje é assim ou a medicina já oferece procedimentos menos invasivos e com recuperação melhor? Bom, isso é um fato. Assim, a gente cada vez mais tem mais recursos para tentar, sempre que possível, fornecer ao paciente as terapias menos invasivas e os recursos que a gente tem no âmbito hospitalar e extra-hospitalar também reduzem muito o tempo de internação, o tempo de recuperação da cirurgia. Então, às vezes, a mesma cirurgia que antigamente levava, o paciente ficava internado 1 mês, às vezes, hoje, com os recursos que a gente tem de preparo do paciente pré-operatório, os recursos que a gente tem para ser usados na hora da cirurgia, no pós-operatório, torna essa recuperação muito mais rápida e muito menos traumática. Perfeito. O seu Raimundo Nonato, tudo bem, seu Raimundo? Seja bem-vindo. Tenho mais de 60 anos e confesso que tenho muito medo de anestesia. Pessoas mais velhas correm mais risco ao passar por uma cirurgia oncológica, doutor? Ou isso é avaliado caso a caso? Bom, hoje, cada vez mais a gente leva menos em conta a questão da idade em si. O que é avaliado, na verdade, é a condição clínica da pessoa. Todo paciente fazer qualquer cirurgia, oncológica ou não oncológica, passa por uma avaliação chamada risco cirúrgico. Então, ele faz o eletro, faz exame de sangue, é avaliado por um cardiologista, geralmente, onde é vista a condição clínica da pessoa. Isso é mais importante do que a idade em si. Ou se a pessoa tem alguma doença associada, isso é mais importante do que a idade em si. Até se for uma idade mais avançada? Não, com certeza. Isso aí, cada vez menos a gente valoriza mais a questão da idade. O que a gente avalia realmente é a condição clínica da pessoa, a condição física. E 60 anos ainda tá um garotão, né, doutor? Com certeza. Isso aí não muda em nada. 60 anos agora, seu Raimundo, é os novos 40, né? Assim, ainda mais se o senhor estiver se cuidando bem, cuidando da sua saúde, se alimentando, fazendo um esporte, né, doutor? Então, a gente sempre bate nessa tecla aqui, né? Inclusive, a gente podia preparar um especial de final de ano para as dicas pro final de ano para as pessoas. Vamos preparar? Vamos preparar isso aí. Pronto. Olha, a Juliana Ferreira, do Paraviana. Boa tarde, doutor. Depois que a pessoa faz cirurgia, existe a possibilidade do câncer voltar no mesmo lugar? Isso é comum ou depende muito do tipo da doença? Bom, vamos lá. Infelizmente, o câncer tem essa propriedade que é muito peculiar dele. É uma doença que ela pode retornar em qualquer lugar, inclusive onde ele começou. Então, por isso que o paciente oncológico, quase todos os pacientes oncológicos acompanham com um especialista pelo resto da vida. Tem que ficar sempre acompanhando de olho, né, doutor? Porque se voltar, a gente tem que estar de prontidão para retomar o tratamento. O seu Francisco das Chagas, do Liberdade, o médico costuma dizer que a cirurgia pode ser curativa. Na prática, doutor, o que significa essa cura e quais os fatores que aumentam essa chance? Bom, o principal deles é o momento do diagnóstico. Quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor, maior a chance de sucesso do tratamento. Certo. A Patrícia também do Buritis, meu pai ficou muito abatido fisicamente depois da cirurgia, a família ficou preocupada. Esse cansaço é esperado no pós-operatório, doutor? E quanto tempo costuma durar a recuperação? Bom, isso aí tem 2 variáveis muito importantes para definir isso. Se ele tinha... Qual era a condição física dele antes da cirurgia e qual a cirurgia que ele fez, né? Preciso saber. Patrícia, me envia, por favor, tá? O seu Antônio Marcos, também do Precumã. Doutor, existem alguns tipos de câncer em que cirurgia não é indicada ou pode ser feita de forma... e não pode ser feita de forma alguma?
Bom, vamos lá. Esses tumores que não são tratados com cirurgia, tem tumores que são tratados apenas com quimioterapia. Quais são esses tumores, doutor? As leucemias, Câncer de sangue, né? Isso, no caso. os linfomas. Então, alguns tumores sólidos, por exemplo, o tumor do canal anal é tratado basicamente com quimio e radioterapia. Raramente ele é cirúrgico. Só é cirúrgico quando não responde à quimio e radioterapia. A maior parte dos tumores de colo uterino são tratados sem cirurgia. Então, vários tumores assim, não são tratados com cirurgia. E esses tumores, eles têm uma chance de cura maior ou não? Assim, No caso, leucemia. Quais são as chances de cura de uma pessoa que tem leucemia e que está fazendo um tratamento, doutor? é muito alto. Assim. Hoje em dia, a taxa de cura do paciente com leucemia varia de 60% a 90%. Vai depender também do momento do diagnóstico. Então, tudo depende do momento do diagnóstico. Isso. Certo. A Renata Souza também está aqui com a gente. Boa tarde. Muita gente tem medo de sequelas, doutor. A cirurgia do câncer, a cirurgia para câncer, sempre deixa marcas permanentes ou isso vai conforme o órgão e a técnica usada? Bom, ela meio que já respondeu. Você já respondeu a minha fala já, mas eu vou concordar com a senhora, porque, como está falando aqui, quanto mais precoce for o diagnóstico, mais cedo se institui o tratamento, menos traumático, menos traumático vai ser o tratamento e menores sequelas vão estar associadas a esse tratamento. A Eliane Costa, doutor, ela pergunta, depois da cirurgia, a pessoa sempre passa por quimioterapia e acaba perdendo o cabelo. Ela disse que viu que a Peretagil fez o tratamento e não perdeu. Que situação é essa em específico? Que a quimioterapia não agride a esse ponto? Assim, cara, tem pessoas que tem, isso aí também varia de pessoa para pessoa. Pega duas pessoas fazendo o mesmo tratamento, uma pode ficar sem cabelo, outra não. Então, depende muito, depende, doutor? Isso, do indivíduo, depende das drogas que estão sendo instituídas. Mas no geral, perde-se o cabelo. Mas depois volta a crescer. Isso é importante, né, gente? Paulo Sérgio, doutor, quando o câncer é descoberto logo no começo, isso pode evitar uma cirurgia maior e mais agressiva? Sim, a gente está falando aqui, quanto mais cedo a gente descobrir a doença, quanto mais cedo a gente iniciar o tratamento, mais fácil é tratar para quem trata, para o paciente, melhor recuperação, menor a chance de sequelas, menor chance da doença voltar no futuro. Olha, para a gente finalizar, doutor, o Roberto, lá do Caçari, para quem tem histórico de câncer na família, doutor, existem cirurgias preventivas ou exames que ajudam a evitar que a doença chegue a um estágio mais grave? Bom, existe um grupo de pessoas que tem síndromes genéticas ligadas ao câncer, as mutações familiares. Então, pessoas que têm estigma familiar, assim, de gerações, muitas gerações seguidas com câncer, as pessoas muitas vezes são aconselhadas a fazer testes genéticos para ver se elas têm essas mutações. Uhum. Então, por exemplo, o caso mais famoso é da Angelina Jolie, certo, que ela tem a mutação genética de um gene chamado BRCA2, que a avó dela, a mãe e a avó tiveram câncer, a mãe teve câncer de ovário, a avó teve câncer de mama, muito jovens. Ela fez esse teste genético, confirmou que tinha também e retirou, acho que com 30 anos de idade, ela tirou as duas mamas e os ovários. Já preveniu Para aí, prevenir. Né? Que legal. Olha, doutor, quero lhe agradecer. Obrigado por ter vindo. O tempo foi espetacular hoje. A participação foi muito boa. Muito. Né? E tá chegando ainda aqui. Não, imagino, né? A Francisca, além da saúde física, doutor, a cirurgia pode afetar a autoestima e o emocional do paciente, principalmente quando deixa cicatrizes, Não, né? Por isso que a gente fala que o tratamento oncológico, ele não é feito por um profissional. A equipe tem que ser interdisciplinar para abraçar esse paciente, porque tratar não é fácil, a recuperação também não é fácil. Não é fácil, verdade. Doutor, deixa uma dica aí, uma dica de ouro sua para prevenção. Bom, a primeira, não fume. Não fume, tá aí, uma boa dica. Mas assim, vamos aproveitar essa pegada aí, fazer o nosso especial de final de ano com boas dicas para... A gente vai falar agora com o nosso produtor, que está aqui do lado, acompanhando, e a gente vai fazer um programa bem especial sobre isso. Para as pessoas se cuidarem também nas festas. Olha, o Dr. Leonardo Pires, ele atende na Clínica Médici, tá? Fica na Capitão N. Garcês, número 725, sala 2, tá bom? Você pode agendar a sua consulta
através do WhatsApp, tá bom? É o 99130 0044. Anotem, 99130 0044. E lá você poder, né, e poder esclarecer suas dúvidas, enfim. O doutor está à sua disposição. Doutor, faça o convite agora que eu já fiz, já complemente aí, já chame lá para ir conhecer o seu consultório, para fazer um check-up. Então, eu atendo lá de segunda a sexta. Assim, a gente trabalha com investigação clínica, tratamento oncológico, basicamente, principalmente nos tumores mais comuns, né, que é mama, pele, os tumores oncológicos, tumores de estômago, intestino. Então, mas a gente espera que vocês se cuidem, façam seus exames de rastreamento preventivo, mamografia, fique atento aos sinais e sintomas ligados ao câncer, para que, caso porventura alguém passe por isso, que descubra na fase mais inicial possível, para que possa aproveitar dessas vantagens. Prevenir é sempre o melhor remédio, não, né, com doutor? certeza. Quando descoberto cedo, principalmente. E hoje em dia, câncer não é sintoma, não é sinônimo de morte, pelo contrário. Pelo contrário. É uma doença crônica que está dando hoje em dia, quase todo mundo tem, e que, descoberto no início, como o doutor acabou de falar, é quase 90% de chance de cura, né, doutor? Assim, dependendo, se for muito no início, a chance de cura beira os 100%. Perfeito. Olha, se você perdeu esse programa com o nosso médico oncologista, entra no nosso site do Doutor Me Consulta. O doutor tem uma playlist recheada de programas lá para você poder conferir de perto. O nosso site do Doutor Me Consulta fica dentro do site da Rádio Monte Roraima FM. Tem o link lá para você entrar, clicar e poder ficar muito bem informado sobre todos os temas que a gente fala aqui. Doutor, obrigado por ter vindo. Eu agradeço, o tempo foi muito interessante. Agradeço ao pessoal que participou, que enriquece nosso bate-papo da terça-feira, né? E que vamos discutir. E é muito bom porque a gente desmistifica, né, doutor, muita coisa que as pessoas têm na cabeça que é o contrário, né? Não, com certeza, assim, o pessoal que quiser buscar uma coisa boa, informação de qualidade, vai no YouTube e verifica a nossa playlist. Olha, o que mais tem é programa do doutor. Já são 8 anos de Doutor Me Consulta, não só na rádio como na TV, e o doutor tá em todas. Doutor, semana que vem a gente se vê, então. Então falou, meu velho. Um grande abraço para o Hélio, que tá aqui, o pessoal do estúdio, o pessoal que tá em casa. Semana que vem estamos de volta no nosso bate-papo de terça-feira. É isso mesmo. Eu vou para um breve intervalo comercial e você continua sintonizado aqui na 107, viu? É rapidinho, já volto.